Seguro o copo de água com força, os dedos ficando brancos, enquanto as palavras da Marissa ficam suspensas no ar entre a gente. Então, semana que vem eu vou me mudar para sua casa, ela diz, sorrindo de leve, como se estivesse contando que vai começar a tomar leite de amêndoas ou fazer corrida, só até eu me ajeitar. O som do champanhe estourando me faz olhar pro lado. Meu pai sorri todo animado enquanto enche as taças de cristal, taças que eu nunca tinha visto. A louça da minha mãe, aquela que ela só usa no Natal e no dia de Ação de Graças, brilha embaixo da luz do lustre. A mesa toda arrumada já devia ter me dado um sinal de que algo estava estranho. Marissa sentada na cabeceira. Os pratos formais. O champanhe gelando. Isso não era um simples jantar de domingo. Era uma armadilha. Já comecei a empacotar as coisas, continuou Marissa, pegando a taça que meu pai oferece. Em um dia eu consigo mudar tudo. Meus pais trocam olhares satisfeitos, balançando a cabeça, como se fosse o plano mais lógico do mundo. Como se a minha opinião não importasse. Aos novos começos, diz meu pai, erguendo a taça. Todos brindam. Menos eu. Agora tudo faz sentido, as caixas na garagem. 3 dias atrás, encontrei tudo empilhado, caixas plásticas enormes com etiquetas, roupas de inverno da Marissa, livros da Marissa. Quando mandei mensagem para ela, ela respondeu tranquila. É só um armazenamento temporário, até eu conseguir mais espaço no meu AP. Eu devia ter percebido. Assim como devia ter entendido o que significava quando confrontei meus pais por pagarem o aluguel dela pela 3ª vez no ano. Ela tá passando por uma fase difícil, disse minha mãe, sem dar importância. É isso que a família faz, a gente se ajuda. E então me vem a lembrança da ligação da semana passada, aquela que eu ouvi sem querer na cozinha. A Eden é tão sozinha naquela casa enorme, minha mãe dizia pra tia Sara. Ela precisa da companhia da irmã, minha mãe tinha dito. É um ótimo momento, claro. Sempre é. Como se minha vida existisse só pra encaixar a próxima crise da Marissa. Coloco o copo de água com cuidado na mesa e pego a bolsa no chão ao meu lado. Minhas mãos tremem, não de nervoso, mas de raiva. Por que essa cara séria? Marissa ri, olhando rapidinho pros nossos pais. É uma boa notícia pra todo mundo. Você ganha companhia, e eu economizo um tempo no aluguel. Sinto meus dedos fecharem em volta do envelope pardo que eu trouxe, aquele que quase deixei no carro, achando que hoje não era o momento certo. Mas com a minha família nunca existe o momento certo. Só existe o momento deles, os planos deles, as expectativas deles. A tremedeira passa quando coloco o envelope sobre a mesa. Na verdade, digo, com a voz mais firme do que me sinto por dentro, eu também tenho uma notícia. Na hora, os rostos dos meus pais mudam. O sorriso da minha mãe some, os olhos se estreitam. Meu pai abaixa a taça de champanhe, a testa franzida. É sutil, mas claro, o time já se formou, e eu sou o problema. Que notícia? Pergunta minha mãe, com aquele tom de aviso, não estraga o clima, não começa. As palavras não ditas ficam pesando no ar. Egoísta. Difícil. Fria. Eu sei o que acontece se eu contrariar, viro a vilã da família. De novo. Olho para eles e percebo que essa história sempre foi assim. Marissa recebe. Eu cedo. Meus pais aprovam. As regras nunca mudam. Mas hoje, eu decido mudar. Deixo o envelope bem no centro da mesa, meus dedos ainda tocando a borda. O silêncio cai pesado. Todos me encaram. O que é isso? Pergunta minha mãe, com um leve tom de irritação, como se eu tivesse atrapalhado um plano que já estava decidido. Isso aqui, digo, tirando com cuidado os papéis de dentro do envelope, é o contrato de venda da minha casa. Vendi semana passada. Tenho 30 dias para me mudar. O silêncio que vem depois é total. A taça de champanhe da Marissa escorrega dos dedos dela e se quebra no chão. Ninguém se mexe para limpar. Meu pai fica com a boca abrindo e fechando, parecendo um peixe fora d'água. Você o quê? Marissa sussurra, sem acreditar. Pego o celular e abro o Pinterest. Curioso, né? Digo, mostrando a tela. Enquanto você planejava se mudar para lá, a mamãe e a tia Sara já estavam montando o quarto dos seus sonhos, na minha casa. Viro o celular para eles verem o painel bem organizado, quarto novo da Marissa. Sinto a garganta apertar quando vejo a expressão de culpa nos rostos deles.
Foram 9 anos juntando cada centavo, fazendo hora extra, abrindo mão de férias e roupas novas, tudo para conseguir comprar aquela casa, o meu sonho. E para eles, era só mais um recurso para ser entregue a Marissa. Meu pai se levanta de repente, me olhando de cima. Você pode cancelar a venda, diz, fazendo um gesto com a mão, como se fosse simples. Essas coisas têm período de desistência. Minha mãe também se levanta e segura o braço dele. Eden, nós já prometemos para Marissa que ela podia ficar o tempo que precisasse. Você não pode esperar que ela encontre outro lugar em 30 dias. Na verdade, interrompe a tia Sara, lá do fim da mesa, a gente ia levar a maioria das coisas dela na terça que vem, enquanto você estivesse no trabalho. Ia facilitar para todo mundo. A traição combinada me tira o ar. Olho para Dorothy, a amiga mais antiga da minha mãe, sentada desconfortável ao lado da tia. Ela finge estar muito interessada no prato, sem levantar o olhar. Você não pode fazer isso, diz meu pai, a voz ficando mais dura. E o imposto da sua casa, que vence logo? Você sabe que eu sempre te ajudo com isso. A ameaça é clara. A única ajuda anual dele, agora usada como forma de me controlar. Eden, diz minha mãe com a voz mansa, aquele tom que ela usa quando fala de gente instável, eu tô preocupada com você. Esse tipo de decisão impulsiva não parece com você. Você tá bem? Tá se cuidando? Reconheço a tática na hora. Se eu não obedeço, é porque devo estar mal. É sempre assim, a maneira da família me manter sob controle. Você fez isso de propósito. Grita Marissa, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Descobriu que eu precisava de um lugar para ficar e vendeu sua casa só para me atingir. A acusação me atinge como um soco. É sempre a mesma história. Quando eu coloco limites, viro cruel, quando me protejo, sou egoísta. Por um instante, penso em explicar a verdade, o telhado que precisou ser trocado e acabou com minhas economias, o cano estourado, o aquecedor quebrado, as contas que só aumentavam. Mas pra quê? Eles já me colocaram no papel da vilã. Explicar só daria mais munição. Eu tomei essa decisão pelos meus próprios motivos, digo, tentando manter a voz firme. E ela é definitiva. Então você vai deixar sua irmã na rua? Minha mãe grita. Depois de tudo que a gente fez por você? Sinto aquele peso conhecido da culpa cair nos ombros. Tudo que fizemos por você, a velha conta invisível que só tem dívida do meu lado. A Marissa não tá sem casa, respondo. Ela ainda tem o apartamento dela, e, se não der certo, tem o quarto de hóspedes de vocês. Não é isso o ponto, que interrompe meu pai. Família ajuda família. Ponto final. A parte que ele não diz fica clara no ar, e você não está sendo família. Acho que digo devagar, juntando os papéis de venda de volta no envelope, a gente só tem definições diferentes de ajuda. Debaixo da mesa, sinto um leve aperto na minha mão. É Dorothy, ainda sem olhar para ninguém, sussurrando quase inaudível. Boa pra você. É uma validação pequena, mas naquele momento parece enorme. Pelo menos uma pessoa naquela mesa não me vê como egoísta ou cruel por me proteger. Enquanto fico ali, ouvindo as acusações da minha família ecoarem, me pergunto se deveria explicar os problemas financeiros que me obrigaram a vender minha casa, ou simplesmente manter minha decisão sem me justificar. Será que mostrar minha vulnerabilidade ajudaria eles a entender, ou só daria mais munição para me atacar? Na terça de manhã, enquanto preparo meu café, o telefone toca. O nome da tia Sara aparece na tela, estranho para um dia de semana, antes das 9. Eden, querida, acabei de falar com sua mãe, diz ela, com aquela voz que as pessoas usam em velórios ou fofocas de família. É verdade que você vendeu sua casa só para não deixar a Marissa morar com você? O café escorre da caneca e queima meus dedos. O quê? Pergunto. A Marissa me ligou chorando ontem à noite. Disse que você vendeu sua linda casa por maldade, sabendo que ela precisava de um lugar para ficar. A dor na mão some, mas outra queimação sobe no peito. Não foi isso que aconteceu, respondo. Sua irmã vai ficar sem casa, Eden. Nunca imaginei que você pudesse ser tão cruel. As ligações continuam o dia todo. Tio Robert, prima Jennifer, até o Chunky, amigo de golfe do meu pai, que eu nem sei o que tem a ver com a história. Todas iguais, o sofrimento da Marissa, minha suposta frieza, e o quanto estão decepcionados comigo. Mais tarde, preparando o jantar, cometo o erro de abrir o Facebook. O primeiro post do feed é da Marissa. A lição mais difícil da vida é descobrir quem realmente está do seu lado quando as coisas ficam difíceis.
família deveria ser para sempre, não só quando é conveniente. Logo abaixo, 27 comentários cheios de apoio, inclusive um da minha mãe. Estamos aqui por você, querida. Sempre. A faca na minha mão corta as cenouras com cada vez mais força. O golpe final vem na quinta-feira, quando minha colega Liz aparece na minha mesa com uma expressão preocupada. Encontrei sua irmã no Starbucks hoje de manhã, ela diz, abaixando a voz. Ela me contou sobre a situação da casa. Se você precisar de ajuda para achar um lugar temporário para ela, a minha igreja tem um programa. Os pedaços de cenoura se despedaçam na tábua sob a lâmina. O que exatamente a Marissa te disse? Pergunto. Lisa se mexe, visivelmente desconfortável. Só que ela tá prestes a ficar sem casa, por causa de uma decisão repentina sua. Ela parecia bem abalada. Meu maxilar se contrai até doer. Obrigada pela preocupação, Lisa. Mas a Marissa não tá sem casa. Ela tem um apartamento e paz com uma casa de 4 quartos. Quando Lisa vai embora, tranco a porta do banheiro e fico ali, com as mãos tremendo, mandando uma mensagem pra minha irmã. Para de dizer pras pessoas que eu tô te deixando sem casa. Isso é mentira e você sabe. A resposta vem na hora. Você tá vendendo a casa na qual eu contava pra morar. Como você chamaria isso? Fecho os olhos, sentindo a raiva e o cansaço se misturarem. O problema começou com o telhado, $11.000 que eu não tinha planejado gastar, depois que as chuvas de março abriram vazamentos em 3 cômodos. Esvaziei o fundo das férias, fiz um empréstimo pequeno, e me convenci de que era só uma emergência única. Mas em abril o cano principal estourou, mais 8.200 em conserto e recuperação do jardim. Cancelei a viagem para ver minha colega de faculdade no Arizona, comecei a trabalhar nos fins de semana fazendo marketing para uma corretora local, e jantei miojo mais vezes do que quero lembrar. Em junho, o aquecedor quebrou de vez, mais 5.000 que eu simplesmente não tinha. Toda noite, depois do trabalho, eu sentava na mesa da cozinha, cercada de planilhas e extratos bancários, tentando refazer as contas que nunca fechavam. Foi nessa época que comecei a chorar. Choros silenciosos, só depois da meia-noite, quando eu sabia que nenhum vizinho passeando com um cachorro poderia me ver pela janela e descobrir a verdade. Que aquela mulher sempre sorridente e segura, que eles cumprimentavam toda manhã, estava desmoronando sozinha, atrás da própria porta. Toda manhã, o espelho do banheiro me mostra o preço de tudo isso, olheiras fundas que nem o corretivo cobre direito, as clavículas mais salientes sob as blusas. Quando as calças começaram a folgar na cintura, fiz novos furos no cinto em vez de comprar roupas menores. Situação temporária, solução temporária. Mesmo mantendo a aparência de que está tudo bem, passo as noites encaixotando minha vida. 9 anos de memórias divididos entre guardar, doar e jogar fora. Os livros que antes ocupavam paredes inteiras agora estão empilhados em caixas. As fotos de casamentos de amigos, formaturas de primos, viagens em família, todas enroladas em plástico bolha e guardadas em caixas marcadas com caneta azul. No meio disso tudo, registro cada detalhe. Extratos bancários em ordem cronológica, notas de conserto da casa separadas por data e tipo, prints de mensagens salvos, uma fortaleza de provas contra as histórias que minha família inventa. Enquanto empacoto a estante do escritório, encontro uma foto emoldurada que quase tinha esquecido. Eu, em pé na varanda, no dia em que assinei o contrato da casa, com as chaves na mão e um sorriso enorme no rosto. A corretora tirou a foto de surpresa, bem no momento em que caiu a ficha, e eu tinha conseguido. Uma casa só minha. Passo o dedo pela moldura, lembrando daquela sensação, orgulho sem precisar pedir desculpas, conquista sem depender da aprovação de ninguém. Coloco a foto com cuidado em cima da caixa marcada guardar, um lembrete real do que eu construí e do que ninguém pode tirar de mim. A campainha toca na tarde de sábado, enquanto eu embrulho pratos em jornal. Pela janela, vejo o Buick dos meus pais na garagem e, logo atrás, o carro vermelho da Marissa. Sem aviso, sem mensagem, sem ligação. Penso em não abrir, mas as batidas na porta ficam mais fortes. Quando finalmente abro, eles entram um atrás do outro, sérios, frios, com o mesmo ar de quem veio organizar um velório. Mamãe é a primeira a anotar as caixas. Você vai mesmo seguir com essa loucura? Minha mãe pergunta, a voz tensa. Enrolo outro prato no jornal e prendo com fita. O fechamento é daqui a 3 semanas, respondo, sem olhar para ela. Sua irmã precisa de você, ela insiste, a voz subindo um tom. Você sempre foi egoísta, mas isso ultrapassa qualquer limite. Sua irmã precisa de você.
O prato continua firme nas minhas mãos, mas algo dentro de mim muda. Passei a vida inteira ouvindo o que a Marissa precisa. E alguém já perguntou o que eu preciso? Falo, com a voz mais calma do que esperava. Meu pai pigarreia. Eden, seja razoável. Eu preciso de estabilidade financeira, digo, embalando outro prato. Preciso dormir à noite sem crises de ansiedade por causa de contas. Preciso não acabar com minha aposentadoria para pagar concertos que não posso bancar. Dessa vez, continuo o que estou fazendo. Não paro para encarar ninguém, não ofereço café, não tento deixar a conversa confortável. Eles ficam ali, de pé, meio sem saber onde colocar as mãos, enquanto eu sigo trabalhando na cozinha meio empacotada. Nós somos sua família, minha mãe diz, num tom que mistura raiva e decepção. Eu sei, respondo. E nunca pedi dinheiro para vocês. Nem para a faculdade, nem para o meu primeiro apartamento, nem para essa casa, nem para os concertos que acabaram com minhas economias. Dessa vez, ninguém tem o que dizer. Marissa olha pro chão, incapaz de me encarar. Meu pai finge observar o teto, como se de repente ele tivesse virado algo muito interessante. É nesse momento que percebo, com uma clareza estranha, que eu não preciso mais da aprovação deles. Aquela vontade constante de ser aceita, que me acompanhou desde criança, se calou. No lugar dela, há algo mais firme, mais leve. Quando me levanto para pegar outra pilha de pratos, percebo, minha postura mudou. Ombros retos, coluna ereta, olhar no mesmo nível que o deles, não mais abaixado, como antes. É o meu corpo mostrando, enfim, o que mudou por dentro. Dorothy chega naquela noite com comida tailandesa e 2 garrafas de vinho. Ela me ajuda a embalar álbuns de fotos enquanto conta histórias sobre a própria irmã, aquela que ficou 3 anos sem falar com ela porque Dorothy se recusou a assinar um contrato sozinha. Padrões de família são os mais difíceis de quebrar, ela diz, embrulhando com cuidado um vaso de cristal que foi da minha avó. Mas às vezes quebrar é o único jeito de seguir em frente. Na segunda-feira, recebo uma mensagem inesperada do meu colega Thomas. Precisa de ajuda para mudança? Tem um caminhão e um bom par de braços. Às vezes a família é quem menos enxerga a gente. É só dizer quando. Mais tarde, a Bárbara, minha consultora financeira, me manda um e-mail confirmando que meu pedido pro apartamento foi aprovado. Com base nas suas finanças, essa mudança reduz seus custos de moradia em 42%. É a decisão certa pro seu futuro. Me avise se precisar de mais alguma coisa. Enquanto janto, percebo o contraste. Essas pessoas me perguntam o que eu preciso, em vez de me dizer o que devo fazer. Elas oferecem ajuda de verdade, não exigências vazias. Naquela noite, espalho meus documentos financeiros sobre a mesa da sala de jantar, extratos bancários, notas de conserto, impostos, retiradas da aposentadoria, tudo organizado com precisão. Um retrato completo da minha situação. A reunião de família de amanhã não vai ser uma intervenção para mim. Vai ser o momento deles encararem os fatos que escolheram ignorar. E eu tenho uma carta na manga, o contrato de venda inclui uma cláusula que me permite ficar na casa por 30 dias após o fechamento. Um tempo extra que eles nem imaginam. Na terça-feira, pontualmente às 7 da noite, a campainha toca. Quando abro a porta, não são só meus pais e a Marissa. Estão também a tia Sarah, o tio Robert e minha prima Jennifer, uma verdadeira tropa familiar pronta para me julgar. Fico de pé na ponta da mesa de jantar, um lugar que me parece estranho, mas certo. Nas minhas mãos, a pasta amarela guarda cada extrato, cada conta, cada lembrete doloroso do motivo pelo qual eu precisei vender minha casa. Minhas mãos já não tremem quando abro a pasta. Antes de qualquer um falar, preciso que todos vejam uma coisa, digo, com uma firmeza na voz que nem eu reconheço direito. A sala está mais cheia do que eu esperava, meus pais, a Marissa, o tio William, a tia Sarah, e também o meu pequeno time de apoio, Dorothy, Bárbara e Thomas. Espalho os documentos sobre a mesa, colocando tudo em ordem cronológica. Extratos bancários, retiradas do fundo de emergência, notas de conserto. Cada papel mostra um pedaço da história que eu escondi por tanto tempo. Esse foi o conserto do telhado, na primavera passada, que explico, empurrando a nota de R$ 11.200 para o centro da mesa. As telhas de 30 anos duraram 22. O seguro não cobriu nada. O tio William ajeita os óculos e se inclina para frente, franzindo a testa. Aqui, digo, colocando outro papel, o conserto da tubulação, R$ 8.200. Quando a prefeitura trocou a linha principal da rua, descobriram que a minha estava se desfazendo. Sem aviso, sem parcelamento. Minha mãe se mexe na cadeira,
mas fica em silêncio, o que é raro. E esse, continuo, mostrando o terceiro documento, foi o aquecimento, R$ 5.000. O desconto de eficiência energética cobriu só um quarto do valor. Dessa vez, mantenho o olhar firme. Coisa que eu quase nunca consegui em discussões de família. Vejo Bárbara, sentada perto da janela, acenar levemente com a cabeça, me dando força para seguir. Meu fundo de emergência acabou, digo, colocando o extrato bancário por cima. O saldo é dolorosamente claro. Minha consultora financeira me aconselhou a vender agora, enquanto o mercado ainda está bom, em vez de esperar e correr o risco de perder tudo mais tarde. A cadeira da Marissa arranha o chão quando ela se levanta de repente. Isso é contabilidade criativa, Eden, diz ela, com aquele tom acusador de sempre. Ela cruza os braços. Está só tentando fugir das suas responsabilidades com a família. O tio William, aquele cujo julgamento sempre me deu medo desde criança, me surpreende ao se virar para minha irmã. Marissa, como está sua situação de trabalho? Da última vez que eu vi, você ainda estava entre empregos. A pergunta pega Marissa de surpresa. Ela gagueja. Estou avaliando umas oportunidades. O mercado está complicado agora. Minha mãe se apressa em interromper. William, isso não tem nada a ver com emprego. Dever de família é dever de família, independente de dinheiro. A Eden sempre teve aquela casa linda, com tanto espaço sobrando. A tia Sara, com os óculos na ponta do nariz, entra na conversa enquanto analisa minha conta de aquecimento. E por que a Marissa não pode ficar com você e o Roger? Vocês têm aquele quarto de hóspedes novinho, não tem? A conversa muda de direção de repente, como uma corrente de rio, se afastando de mim e girando pelo cômodo, enquanto todos começam a discutir o arranjo familiar que eu carrego nas costas há anos. Dorothy pigarreia antes de falar. Conheço essa família há 20 anos. A Eden comprou a casa sozinha, sem a ajuda de ninguém. Enquanto isso, vi a Marissa receber ajuda com aluguel, prestações do carro e até faturas de cartão várias vezes. A voz dela tem o peso de quem observou tudo por muito tempo. Esse padrão é claro para todo mundo, menos para quem tá dentro dele. Bárbara ajeita o blazer e fala com calma. Como consultora financeira da Eden, posso afirmar, sustentar a dependência de alguém acaba prejudicando os dois lados. Quem ajuda se desgasta, e quem é ajudado nunca aprende a se virar. Thomas, que estava quieto até então, se inclina para frente. Meu irmão morou com meus pais até os 42 anos. Eles pagavam as contas, marcavam consultas, resolviam tudo para ele. Quando eles morreram, ele não sabia lidar com nada. Em um ano, perdeu a casa deles, porque nunca aprendeu a cuidar do próprio dinheiro. Ele olha diretamente para os meus pais. Às vezes, o gesto mais amoroso é parar de salvar alguém. A sala fica em silêncio, um silêncio pesado, diferente, enquanto essas vozes de fora começam a furar a bolha da verdade que nossa família sempre contou para si mesma. O tio William é o primeiro a quebrar o silêncio. Eden, por que você não contou antes que estava passando por essas dificuldades financeiras? Pergunta o tio William. Eu hesito. A pergunta me pega de surpresa. Será que devo continuar guardando tudo para mim, protegendo a independência que sempre foi minha armadura? Ou talvez abrir um pouco meu mundo possa criar o tipo de apoio familiar que eu nunca achei possível? Antes que eu consiga responder, meu pai se mexe na cadeira, olhando fixo pro chão de madeira. É a primeira vez que me lembro dele ficar calado numa conversa de família. A postura rígida da minha mãe vai se desfazendo aos poucos, as mãos, antes apertadas no colo, agora estão abertas sobre a mesa. Marissa se levanta de repente, pegando a bolsa. Isso é ridículo. Diz, a voz trêmula de raiva. Vocês estão me tratando como se eu fosse um peso morto. A Eden sempre foi a filha perfeita, com a casa perfeita e o emprego perfeito, enquanto todo mundo finge que eu não passo por nada difícil. Ninguém responde. Quando percebe que ninguém vai defendê-la, ela sai batendo a porta com força. O som ecoa pela casa até sumir. O tio William espera o silêncio voltar antes de falar. Acho que está na hora de fazermos um planejamento financeiro familiar. Para todos. Ele olha direto para os meus pais, incluindo Marissa no olhar. Os olhos da minha mãe brilham com lágrimas, mas pela primeira vez, não são usadas contra mim. Meu pai segura a mão dela por cima da mesa, o rosto sério, o silêncio dizendo mais do que 1000 palavras. Pela primeira vez em uma discussão de família, eu não sinto que fiz algo errado. Mais tarde, empacota os últimos copos da cozinha, um por um, enrolando em jornal com cuidado.
Falta uma semana pro fim do meu prazo de 30 dias, e a casa já parece vazia, como se cada lembrança fosse se desprendendo junto com os objetos. A campainha toca. Olho o relógio, pontuais, como sempre. Abro a porta e vejo meus pais, e Marissa também. Os três ali na varanda, lado a lado, como se tivessem vindo informação. Minha mãe segura a bolsa com tanta força que os dedos ficam brancos. O sorriso do meu pai parece ensaiado. Entra, querida, diz minha mãe, já entrando sem esperar convite. A gente conversou e achamos a solução perfeita. Um meio-termo, completa meu pai, com aquele tom falso de quem tenta deixar o clima leve. Marissa vem logo atrás, olhando em volta da sala meio vazia, cheia de caixas e móveis embalados. Por fim, finge um sorriso. Obrigada por nos ouvir, de verdade. Eles se acomodam no meu sofá, o único móvel ainda descoberto, enquanto eu fico de pé. A diferença de posição não passa despercebida. Sabemos que vender a casa é sua decisão, começa minha mãe, rindo nervosa. Mas e se, em vez da Marissa morar com você, você ajudasse ela a conseguir o próprio lugar? Meu pai concorda com entusiasmo, mas sem citar valores. Só um empréstimo, para ela começar. Com seu sucesso, você nem sentiria falta. Ao contrário de mim, interrompe Marissa, com um tom ensaiado de vítima. Tem gente que simplesmente não tem sorte, sabe? O ar fica pesado. A mensagem é clara, você tem mais, então é sua obrigação ajudar. Minha mãe se inclina para frente e sussurra. Eden, nossa família sempre ficou unida. Se você não puder ajudar sua irmã, ela deixa a frase morrer no ar, mas o aviso é claro. Se cortar a Marissa, corta a família junto. Sem dizer nada, vou até a mesa de jantar, onde deixei alguns papéis. Eles me observam, começando a perder a segurança. Amanhã tem uma reunião com o banco, digo, pegando uma carta de pré-aprovação. É para um apartamento no centro. A prestação vai ser quase 40% menor que a da casa. Entrego o papel pro meu pai. Ele lê e seus olhos se arregalam com os números. Vender essa casa não tem nada a ver só com a Marissa, digo, firme. Isso não é sobre a Marissa, digo, com calma. É sobre eu reconstruir minhas economias depois de 3 grandes reparos que acabaram com tudo. É sobre diminuir meu estresse financeiro. Respiro fundo. É sobre, finalmente, colocar minha própria estabilidade em primeiro lugar. Minha mãe começa a falar, mas eu levanto a mão. Eu não posso sustentar a Marissa, continuo, mas posso ajudá-la a se sustentar. Tiro um cartão de visita do bolso e entrego para ela. Marissa olha, mas não pega. O departamento de marketing da minha empresa vai abrir uma vaga júnior semana que vem. O salário inicial dá para pagar o aluguel de um apartamento de 1 quarto. Falei com o RH ontem, e eles toparam te entrevistar. A boca dela abre e fecha sem som. Pela primeira vez, parece sem palavras. Isso não é caridade, digo. É uma oportunidade. Aceitar ou não é com você. Meu pai se levanta de repente e vai até a janela, olhando os ganchos vazios onde antes penduravam as fotos da família. Eden, seja razoável. A Marissa precisa. Não que interrompo, indo até a mesa de centro, onde deixei uma pasta. Isso é o que ser razoável significa. Abro a pasta e coloco uma planilha na frente deles. Linha por linha, estão anotadas todas as vezes em que meus pais ajudaram financeiramente a Marissa nos últimos 5 anos, pagamentos do carro, ajuda com aluguel, dívidas do cartão. O valor total, circulado em vermelho, faz minha mãe soltar um pequeno suspiro. Reuni esses dados das conversas que vocês tiveram na minha frente e explico. E acredito que o número real é ainda maior. Meu pai pega o papel e franze a testa enquanto lê os valores. Isso não é amor, digo em voz baixa. É dependência. E está machucando todos vocês. Meu pai abre a boca para retrucar, mas para. Fica olhando fixamente para a planilha. A gente só queria ajudar ela, murmura minha mãe, com os olhos marejados. A melhor forma de ajudar alguém é ensinar essa pessoa a se sustentar sozinha, digo, com a voz firme, mesmo com o coração batendo forte no peito. Você me ensinou isso, lembra? Olho pro meu pai. Quando eu quis largar a faculdade porque estava difícil. A lembrança paira no ar. Ele não deixou que eu voltasse para casa. Quando o cálculo ficou impossível para mim, ele disse para eu procurar um tutor. Não estamos te fazendo nenhum favor deixando as coisas fáceis demais, ele dizia. Engraçado como os princípios mudam dependendo da filha, penso.
O silêncio se estende, só quebrado pelo som da fita adesiva fechando a caixa que eu tinha deixado pela metade. Por fim, meu pai coloca o braço em volta dos ombros da minha mãe. Vamos embora, diz, baixinho. Eles caminham até a porta. Minha mãe evita meu olhar. Marissa hesita um segundo antes de sair, o olhar fixo no cartão de visita ainda na minha mão. Não preciso do seu emprego de caridade, diz, mas a voz soa fraca, sem a firmeza de sempre. Coloco o cartão sobre a mesinha da entrada. Não é caridade, respondo. É uma oportunidade. Ela vira o rosto e segue meus pais até o carro, mas antes de sair, vejo de relance quando enfia o cartão na bolsa, achando que eu não percebi. A porta se fecha atrás deles. Fico parada na sala quase vazia, ouvindo o som do motor do carro se afastando. O silêncio que fica é diferente agora, não é vazio, é leve, aberto. Sento no sofá e passo a mão pelo tecido que conheço tão bem. Amanhã ele vai pro depósito, junto com o resto das coisas, até eu me mudar pro novo apartamento. 9 anos de lembranças nessa casa, e agora, um futuro incerto me esperando. Sinto liberdade e solidão ao mesmo tempo, com uma mistura de vitória e vazio. Penso no jantar de família do mês que vem. Será que ainda vão me querer lá? Será que essa conversa mudou tudo entre nós? A secretária eletrônica pisca com 3 novas mensagens, provavelmente mais parentes querendo opinar. Ignoro. Prefiro pensar no cartão que a Marissa pegou. Um pequeno passo, talvez o primeiro de muitos. Fecho os olhos e, por um instante, imagino meu novo lar. Um espaço só meu, calmo, limpo, e cheio de possibilidades. A luz do sol entra pelas janelas, esquentando o chão de madeira sob meus pés descalços. Há 3 meses, este lugar parecia estranho, mais um compromisso do que uma escolha. Agora, parece o lar que eu nem sabia que precisava. Mais uma conta marcada como paga, penso, enquanto atualizo meu aplicativo de finanças. A parcela da hipoteca aparece em verde, 30% menor do que eu pagava pela casa antiga. As reuniões semanais com a Bárbara transformaram minha maior fonte de ansiedade em um hábito organizado que eu até gosto de fazer. No balcão da cozinha está minha mais nova conquista, uma câmera profissional que antes parecia um sonho distante. Amanhã começa minha primeira aula de fotografia, o catálogo do curso ainda está aberto no meu tablet. Passo os dedos pela textura da câmera, sentindo como se tivesse ganhado permissão para criar, não apenas sobreviver. Meu celular vibra com um lembrete, jantar de domingo na casa dos pais. Sinto o velho aperto nos ombros, mas respiro fundo e o deixo ir. Esses jantares mudaram, e assim como eu. Mais tarde, entro na casa dos meus pais com uma garrafa de vinho na mão, em vez da costumeira dor de cabeça de tensão. Meu pai me recebe com um abraço sincero, não apenas de obrigação. Eden, vem ver o que sua irmã trouxe, e ele diz, com uma voz leve, sem aquele tom de comparação que sempre existiu entre a gente. Na sala de jantar, Marissa arruma flores em um vaso simples. Ela olha para mim e sorri, com um sorriso de verdade, que chega aos olhos. Ganhei meus primeiros cartões de visita hoje, diz, tirando um do bolso. Assistente de marketing. Parece chique para quem ainda busca café para todo mundo, mas estou aprendendo demais. Ela me entrega o cartão, com orgulho, sem aquele jeito defensivo de antes. Minha mãe aparece na porta, segurando uma travessa. Dessa vez, não a coloca mais perto do lugar da Marissa. Conta mais sobre aquela campanha de redes sociais que você comentou na semana passada, diz, olhando diretamente para ela. E pela primeira vez em muito tempo, o jantar de domingo começa leve. Então ela se vira para mim. E você, Eden, como foi sua aula de fotografia? Eu piscou, ainda me acostumando com a novidade de ter atenção equilibrada. Enquanto jantamos, percebo meu pai fazendo perguntas interessantes para nós duas, não só elogiando cada palavra da Marissa. Uma semana depois, risadas enchem meu loft enquanto Dorothy levanta sua taça. Um brinde aos lares que nos abrigam e aos limites que nos protegem. Ao redor da minha mesa de centro estão Thomas, Bárbara, tio William e eu, minha família escolhida, junto com a parente de sangue que mais me surpreendeu. Dorothy me entrega uma moldura com 2 fotos. Uma de quando assinei os papéis da minha primeira hipoteca, 9 anos atrás. E outra de quando peguei as chaves deste apartamento. 2 começos corajosos, ela diz com ternura. E 2 mulheres bem diferentes, respondo, percebendo o quanto mudei. No fim de semana seguinte, Marissa e eu estamos na minha mesa da cozinha, cercadas de planilhas e aplicativos de calculadora.
Então, se eu guardar 15% de cada salário, consigo juntar o dinheiro do aluguel até janeiro, ela diz, mordendo o lábio enquanto confere os números. Nossos pais estão sentados no meu sofá, olhando a cena com uma mistura de orgulho e arrependimento. Deveríamos ter feito isso há anos, minha mãe admite baixinho. Achamos que estávamos ajudando, mas acabamos prejudicando vocês duas de formas diferentes. Meu pai concorda, com um olhar cansado de quem está aprendendo a mudar hábitos antigos. Enquanto observo Marissa montando seu orçamento com uma determinação que nunca vi antes, penso sobre a linha tênue entre ajudar e atrapalhar quem amamos. Será que é possível encontrar o equilíbrio perfeito entre apoiar a família e manter limites saudáveis? Ou será que às vezes, precisamos deixar o outro enfrentar as próprias dificuldades para realmente crescer?